Fala galera do canal, eu sou Rodolfo Dirac e agora vamos dar continuidade ao curso Shell Script Profissional do Básico ao Avançado. Esse é o módulo 2, Introdução ao Shell Script. Agora a gente vai ver alguns comandos para controlar os processos que estão rodando em background. A gente já viu o comando top para ver alguns dos processos que estão em execução, ok? No nosso terminal e no nosso sistema. Mas agora a gente vai ver como trazer processos para o background e movimentar eles do segundo plano, que é o background, para o foreground. Ok? Utilizando os comandos bg, fg e jobs. Ok? O comando jobs ele serve para listar os processos que estão rodando em background. O comando foreground serve para a gente trazer os processos para o primeiro plano e o background para levar esses programas para o segundo plano. Para isso a gente vai continuar utilizando aquele nosso script de exemplo que gera esse arquivo, que gera a saída nesse arquivo log.txt. Primeiro eu vou remover as saídas de log anteriores, tá? Ver que não tem esse arquivo. A gente vai gerar ele de novo. Para isso eu posso executar o meu script direcionando a saída para o arquivo log.txt, ok? E eu executo esse script em background. Bom, na execução em background, o que eu obtive? Eu tenho o meu ID de processo, que é como o sistema identifica esse meu processo que está rodando em background, e ele recebeu esse número 1. Nessa aula a gente vai saber o que esse número 1 significa. Para isso eu utilizo o comando jobs. Se eu digitar o comando jobs, ele vai exibir para mim as informações daquele processo que está rodando em segundo plano. Então ele exibiu para mim .exemplo, está rodando em segundo plano. Ele deu um número para esse jobs, né, para essa tarefa. Ele deu um número 1. E esse foi o comando que eu utilizei no terminal para executar esse processo. Se eu utilizar tail-f no arquivo log.txt, eu vou ver que ele está sendo executado normalmente, mesmo estando em segundo plano. Tá aqui, antes estava 14, agora está 15. Agora está 16. Vou apertar Ctrl C. Então esse processo está sendo executado normalmente em segundo plano. Eu também posso utilizar jobs-l. Jobs-l vai me dar o ID do processo rodando em segundo plano. Ou seja, é exatamente aquele ID que aparece quando eu executei esse comando aqui. Bem aqui. Deixou esse ID aqui, 21927. Aqui também, 21927. Ou seja, se eu quiser recuperar aquele ID, eu utilizo jobs-l. Esse ID é importante, como a gente viu na aula anterior, se eu quiser matar o processo, utilizando aqui o -15, passando o ID do processo, 21927. Assim, com esse comando, eu encerro esse processo aqui. Por enquanto, eu não vou querer encerrar esse processo. Eu vou querer trazer ele para o primeiro plano. Ele está sendo executado em segundo plano. Vê que o terminal está livre para mim. Eu vou trazer ele de volta para o primeiro plano. Para isso eu utilizo o comando fg. Passo por 101, que é esse número aqui. Ou seja, ele é o primeiro processo que está sendo executado em background. Então, se eu passar fg por 101, ele vai ser trazido para o primeiro plano. Apertei Enter, está aqui o meu processo. Tá? O terminal não está disponível para mim. Então eu vou apertar Ctrl C para encerrar esse processo. Se eu utilizar o jobs de novo, passando -l, eu não vou ter mais nenhum processo rodando. Ou seja, esse processo foi trazido para o primeiro plano e depois encerrado. Agora a gente vai ver como levar um processo para o segundo plano.
ou seja, para o background. A gente já viu que dá para fazer isso com o e-comercial. Mas, e se eu tiver um processo rodando no primeiro plano, mas quiser enviar ele para o segundo plano? Apertar Enter aqui, ele está rodando aqui no terminal. Vamos dizer que agora eu preciso executar alguma coisa. Bom, eu aperto Ctrl Z, e aí ele vai aparecer o número, vai dizer que o processo foi parado, e está aqui o meu processo. Se eu utilizar o comando Jobs, está aqui o meu processo número 1, ele foi enviado para o segundo plano. Porém, ele não está rodando, né? Como está dizendo aqui, ele está parado. Para isso eu utilizo o tail-f, venho no meu arquivo de log, só tem 2 linhas apenas. Ou seja, o processo está realmente parado. Ele exibiu as 2 primeiras linhas e parou. E se eu quiser que ele seja executado? Para isso eu utilizo o comando bg por 101. Tá? Aí ele vai fazer com que esse processo que já está no segundo plano, mas está parado, com que ele seja executado. Apertei Enter, ele exibiu para mim aqui o meu processo. E ele acrescentou e-comercial. Se eu colocar aqui Jobs-L, agora o meu processo está rodando. Ok? E ele está efetivamente rodando em segundo plano. Eu posso verificar isso com tail-f, log. Ou seja, tinha 2 linhas, agora tem 8. E daqui a pouco terão 9 linhas. Ou seja, o processo está executando normalmente. Vê que o ID do processo agora é diferente, né? 22529. Ok? Então assim, com o comando bg, eu posso fazer esse processo que está em segundo plano, ele ser executado. E se eu quiser parar esse processo? Vamos utilizar o bg de novo, por 101. Só ver aqui o que está acontecendo. Ah, tá. O que ele disse aqui, eu tentei utilizar o bg de novo aqui para parar o processo. Ele disse, esse job já está em background, ou seja, ele já está rodando em background. Eu posso utilizar o comando kill. Ao invés de passar -15, eu acho que é -20. Vou passar -20 para esse. Deixa eu lembrar o ID do processo aqui com o comando jobs. 22529. Então passo kill -20 22529. Aí ele parou. Então o -20 para o processo que está em background. Ou seja, ele tem o mesmo sentido do Ctrl Z. Ok? Então eu utilizo o kill -20, o ID do processo, e aí ele parou o processo que estava em background. Se eu quiser que o processo retorne, eu posso de novo utilizar o comando bg por 101. Porque esse é o processo número 1. Ok? E ver que ele está rodando normalmente com o comando jobs. Esses processos, eles não precisam... eu posso rodar vários processos em background, mesmo sendo correspondentes ao mesmo script ou ao mesmo programa. Eles são independentes um do outro e eles podem executar o mesmo código. Um dos exemplos que eu poderia fazer aqui é executar o seguinte exemplo. Exemplo.sh, só que eu vou direcionar a saída para log2.txt, ou seja, um outro arquivo de log. Executar esse processo também em background. Ele recebeu um ID 23180 e um número 2, ou seja, é um outro processo que está sendo executado. Se eu colocar aqui jobs, os dois estão sendo executados em background. Eu tenho 2 arquivos de log. Se eu der um ls, está aqui o arquivo anterior e está aqui o arquivo log2.txt. Ou seja, é o mesmo script que está sendo executado, mas gerando saídas diferentes, em processos diferentes. Se eu colocar jobs-l,
eu vou ver que eles têm IDs diferentes, inclusive. E assim eu posso também utilizar da mesma forma que eu estava fazendo anteriormente com apenas um processo. Vou colocar aqui kill menos 20, vou parar esse segundo processo aqui. Passo 23, 180. O menos 20, lembrando que é para parar um processo que está sendo executado em background. Ele foi estopado, né? Esse processo que está executando o log 2. Se eu utilizar o comando jobs, o 2 foi parado. Agora vamos parar o 1 também. Para isso eu preciso do ID dele. Então eu utilizo jobs "-l". O ID dele é 22529. Então eu vou utilizar kill "-20 22529, que é o primeiro processo. O primeiro foi parado também. Dou um Ctrl L para limpar a tela. Se eu der jobs aqui, todos os dois processos foram parados. Ok? Se eu quiser matar esses dois processos, tá? Eu posso utilizar também o comando kill. Então vou colocar aqui jobs "-l. Vou utilizar o comando kill "-15 para matar esse processo 2. Passo o ID dele, 23, 180. Então ele vai matar esse segundo processo aqui. Tá? Utilizo de novo o comando jobs "-l. Né? Aqui no caso, ele não matou. Como esse sinal aqui não matou o processo, eu vou utilizar um outro sinal, que é o sinal "-9. Então vou passar aqui o "-9, o nome desse processo aqui. Agora ele falou que o processo 2 foi killed, ou seja, que ele foi interrompido bruscamente. Vou colocar aqui jobs "-l. Só tem o processo 1 que está parado. Ou seja, quando o comando kill "-15 não funcionar, que é para encerrar o processo brandamente, eu posso utilizar o comando kill "-9. Só que esse kill "-9 vai encerrar o processo bruscamente. Por isso que apareceu aquela mensagem ali de killed. Agora nesse primeiro aqui, o que eu vou fazer é trazer ele para o primeiro plano, passando foreground por 101, que é esse número aqui. E agora eu vou matar ele em primeiro plano. Basta utilizar Ctrl C. Ok? O processo foi encerrado. Se eu utilizar jobs, eu não tenho mais nenhum processo, nem em foreground, nem em background. Ok? Essa aula ficou bem complexa. Eu sugiro que vocês vejam esses comandos com esse script de exemplo aqui, bem passo a passo. Tentem reproduzir a aula. Tá? Se acontecer do script continuar executando, fiquem tranquilos. Lembre que é só encerrar o terminal que o script também será encerrado. Ok? Qualquer dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários. Por essa aula é só e até a próxima.